Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do SBT Esporte repercutindo a partida de amanhã entre Flamengo e Fortaleza, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. Jogo muito importante para o Flamengo, que quer se manter de forma isolada na liderança do campeonato. E para isso, não depender de nenhum outro resultado, o Flamengo precisa vencer o Fortaleza amanhã no Maracanã. Vamos lembrar que também o Botafogo e o Palmeiras, que estão ali na cola do Flamengo com 30 pontos, o São Paulo e o Bahia com 27 pontos, vão fazer as suas partidas e bom seria que eles não obtivessem bons resultados, né? Para que o Flamengo, ganhando do Fortaleza, ampliasse ainda mais a diferença para os outros clubes. Rapaziada, mas o Flamengo vai jogar com desfalques, né? Sem contar com os atletas que estão servindo a seleção do Uruguai, o Vinha, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Varela, o Flamengo também não pode contar com o Cebolinha, que está na fase de transição para voltar à atividade com bola e reassumir a ponta esquerda do Flamengo, e o seu reserva imediato, que é o Bruno Henrique, que também sofreu uma lesão no tornozelo e está fora da próxima partida. E o Flamengo pode contar na ponta esquerda com o Verton, mas olha, só pode contar no jogo de amanhã. É isso aí, a última partida do ponteiro esquerdo Verton no Clube de Regatas do Flamengo. Verton, que foi negociado com o Leixões de Portugal por um valor de 5,8 milhões de reais. Na cotação atual aí, considerando que ele foi vendido por 1 milhão de euros. Então o Verton pode fazer amanhã, vai fazer amanhã, se jogar, não é? A última partida no Clube de Regatas do Flamengo vestindo o manto sagrado. Muito obrigado ao Verton, que foi ali um grande jogador na base do Flamengo, mas que no profissional não teve a oportunidade de se destacar tanto. E o Flamengo continua com 30% de direitos econômicos do Verton. Então, numa futura venda, o Leixões fica com 70% e o Flamengo com 30% dos direitos econômicos. Isso é importante porque a gente sempre sabe que em negociações futuras geralmente rola um valor bem mais alto da venda do atleta. E com isso o Flamengo vai tirar para si o que é dele por direito. Então, sucessos ao Verton no outro clube, no Leixões de Portugal. Rapaziada, mas também tem o mercado da bola, hein? O Flamengo que está aí negociando com o Claudinho. O Vene Casagrande, o jornalista Vene Casagrande, vai trazer informações a respeito dessa negociação. Me parece que agora o Zenit de fato está querendo negociar e já abriu a negociação e já até acertou qual vai ser o valor da venda do atleta, 18 milhões de euros, um valor considerável, mas o Claudinho é muito bom jogador, um atleta que pode vir para o Flamengo, se revezando ali, quem sabe, com o De Arrascaeta na meia do Flamengo. Um atleta de grande qualidade, o Claudinho. Parece então que dessa vez a negociação vai sair. Tem também o caso do Paquetá, que deu uma estacionada. O Flamengo não está adiantando negociações com o clube do Paquetá, o West Ham da Inglaterra, e agora vamos perceber se depois do término da Copa América, que o Brasil, né, foi eliminado, o Flamengo possa então decidir. Mas o Paquetá viria por empréstimo, essa é a intenção do Flamengo, enquanto que o Claudinho vem uma venda mesmo definitiva por 18 milhões de euros. Vamos ver, saber aí o que vai acontecer de fato. Pessoal, então acompanha comigo o vídeo, não sai daí, fica até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Um forte abraço, daqui a pouco eu volto. O Flamengo está finalizando a preparação para a partida contra o Fortaleza. O técnico Tite ainda não poderá contar com o Cebolinha. Cadê? O Flamengo tem a missão de encarar o Fortaleza mais uma vez em casa. E a campanha como mandante na competição tem sido cada vez melhor. Sempre com um bom público, jogar no Maracanã é um dos aliados do rubro-negro. A equipe tem 76,19% de aproveitamento como mandante na competição.
Até o momento, o Flamengo tem 7 jogos como mandante do Brasileirão 2024. De todas as partidas, o Fla venceu 5, empatou uma e perdeu outra, com 31 pontos conquistados em 45 disputados. A última conquista no Maracanã saiu da cabeça de Fabrício Bruno, autor do gol da vitória contra o Cruzeiro. Outro ponto a favor do Flamengo é o retrospecto de Tite no Maracanã. O Flamengo perdeu apenas 2 partidas e soma 83,9% de aproveitamento e quer manter a regularidade para conquistar mais pontos em casa. No treino de terça, Cebolinha começou o processo de transição física, mas ainda está fora do duelo contra o Fortaleza. Sem Bruno Henrique, Lohan foi um dos jogadores testados na vaga dele e tem chance de assumir a titularidade. Uma nova opção para Tite será Gabigol. O atacante volta a ser relacionado com a autorização da diretoria depois de 3 partidas. Porém, Gabi não começa como titular desde fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. A equipe tem mais um treino para definir qual será o time que irá enfrentar o Fortaleza no Maracanã. Mais um treino para definir ou já está definido, Vinícius? Não, tem mais um treino. O treino é nessa tarde, começa às 3 horas da tarde e aí o Tite vai definir esse time titular do Flamengo. Fica essa incógnita, né? Porque como trouxe muito bem a Alcilene Brito aí no VT, o Cebolinha não fica à disposição. A expectativa do departamento médico é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira para poder ficar à disposição para o próximo duelo, que vai ser apenas diante do Criciúma no dia 20. Então falta 20? muito. Nossa, dia 20, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília. Porque esse final de semana teria um jogo contra o Internacional, mas vai ser adiado. Se eu não me engano, o Internacional. Não, mas e na meio da semana que vem? Então, seria contra o Internacional. Aí vai ser adiado porque o Internacional tem compromisso pela Copa do Brasil, se eu não me engano. Tá, entendi. E aí o Flamengo só volta no dia 20 contra o Criciúma. E aí o Cebolinha fica à disposição. O Bruno Henrique ainda é uma incógnita para esse jogo do dia 20, porque o problema no tornozelo foi muito sério. Ele sente o Flamengo vai dores. ficar quanto tempo com o jogo adiado? Como assim, quanto tempo? O Já Flamengo joga agora Não, e depois só no dia 20. Não. Quanto vai ser contra o Inter? Não, contra o Inter vai ser adiado. Eu não sei quando vai ser esse duelo. Não tem como. Não tem ainda como saber. Não tem como saber. Foi a minha pergunta. Não tem como saber. Não tem como saber. A CBF ainda não marcou. Mas isso é muito sério, né? Você não acha? Sério por quê? Num momento em que você tem uma tabela tão espremidinha e tão briga ponto por ponto... Mas não tinha o que fazer, né? Porque a situação Vini, do Internacional... mas eu tô falando que é delicado, né? Pro Flamengo, eu digo. Mas vai fazer o quê? Nada, mas o Flamengo não tem o que mesmo. fazer porque o Internacional, enfim, ele tem que cumprir esse duelo pela Copa do Brasil. E aí esmagou por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, ficou tudo muito embaralhado. Não tinha né? muito O que Grêmio, fazer. por exemplo, tem 2 jogos a menos no Brasileiro. O que o Flamengo propôs e alguns Juventude clubes também também tentaram é poder estender o calendário. Ou, enfim, mas aí nada foi feito e não tem jeito. Estamos falando de um calendário do futebol brasileiro que é um calendário horrível. A gente está vendo uma disputa de Copa América e o Campeonato Brasileiro continua porque a CBF não quis parar o Campeonato Brasileiro. Enfim, diante disso, fica essa incógnita aí, qual será o time titular do Flamengo. Tem algumas opções. Eu tenho certeza que você vai me perguntar, já vou responder. Eu iniciaria com o Matheus Gonçalves aberto pela ponta esquerda. Um jogador que entrou bem nos minutos finais do último jogo. E você já está falando dessa opção já tem um tempo, né? Pois é, porque assim, da última vez que ele não teve o Cebolinha e o Bruno Henrique à disposição, ele iniciou com o Vitor Hugo. Sim. E o que deu, que a gente até mencionou aqui, não deu certo. A verdade é essa, o Vitor Hugo ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Inclusive, eu acho que ele poderia ter até mais intensidade, é um jovem, mas nem isso ele está tendo. Então, eu iniciaria com o Matheus Gonçalves, que é um jogador que mostrou potencial já, sabe jogar nessa posição, nessa função. Eu acho que seria uma boa estratégia do técnico Tite. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo sem os jogadores que estão servindo a seleção uruguaia. Depois todos retornam e ficam à disposição do Tite. Ô, Lucas Pedrosa, você também teria essa opção? Você já falou muito sobre isso aqui em relação ao Matheus Gonçalves, né? Sim, eu acho que é um baita de um jogador, mas eu ainda tenho a sensação de que a melhor posição dele é jogando do lado direito. Então talvez eu pensaria em outras opções. Eu acho que até dando uma liberdade para o Ayrton Lucas é um ponto positivo para o Flamengo, mas talvez não optando pelo Vitor Hugo, optando por outro atleta nesse meio campo. Eu acho que realmente concordo com o Vene, que o Vitor Hugo não foi bem. E era um jogo muito difícil, o Flamengo tanto é que não ganhava lá do Juventude há muito tempo e conseguiu perder de novo, mas eu concordo plenamente de que o Flamengo tem que ter outra opção nessa ponta esquerda que não seja o Vitor Hugo. Mesmo jogando de volante, eu acho que é um atleta que não consegue ter um alto rendimento. Liberaria o Ayrton Lucas, que vai muito bem, fez um golaço, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e tem subido de rendimento, deu assistência para o gol do Pedro diante do Cuiabá e colocaria outro jogador do meio campo. O Matheus Gonçalves, para mim,
eu vejo que ele tem muito mais potencial jogando pelo lado direito. Isso aí que o Pedrosa mencionou agora, por exemplo, poderia ser uma boa alternativa se ele iniciasse com Léo Pereira na lateral esquerda. Aí você bota Davi Luiz, Fabrício Bruno na zaga, Léo Pereira na lateral esquerda, Ayrton Lucas aberto na ponta. Eu acho que não, mas seria uma boa opção no meu ponto de vista, porque o Ayrton Lucas... E já aconteceu. Já aconteceu. Né? O Ayrton Lucas também sabe jogar muito bem nessa função de ala, digamos assim. É um lateral que vai muito bem no ataque. Você pega um zagueiro e bota ele de lateral, ele vira completamente um terceiro homem na zaga quando ele volta. E aí você solta bastante o Ayrton e ele vira mesmo um ponto esquerda, né? E o Léo tem muita qualidade, né? É diferente quando você improvisa um zagueiro que não tem qualidade para jogar de lateral. Não é o caso do Léo Pereira. O Léo Pereira, tecnicamente, é um baita de um jogador e claramente não se sente desconfortável de jogar naquela posição. O Vene Casagrande tem drone do Claudinho e da venda do jovem Werton, é isso também? É isso. O Werton está vendido, na verdade. Está vendido já há algum tempo, mas nós descobrimos apenas ontem. Inclusive o acordo do Flamengo... Ele te enganou esse tempo todo? Não me enganou porque, enfim, ninguém me contou nada diferente disso. Ele te escondeu esse tempo todo? Esconderam esse tempo todo e a gente soube ontem, inclusive, e o Werton está vendido ao Leixões de Portugal, um clube que tem uma parceria muito boa com o Flamengo, inclusive. Toda vez que a diretoria do Leixões vem aqui ao Brasil, eles visitam o Ninho do Urubu e ele está vendido por €1 milhão por 70%, Flamengo mantendo 30% desse jogador em uma futura venda. O acordo entre o Flamengo e o Leixões é que ele fique até o jogo contra o Fortaleza, que é o último duelo do Flamengo antes dos jogadores retornarem da Copa América. Então, após esse jogo, o Werton se despede do Flamengo e passa a ser jogador do Leixões, contrato de 4 anos. Eu acho uma baita venda, a verdade é essa. Um jogador muito pouco utilizado e recentemente foi utilizado por Tite, mostrou muita vontade, muita raça, muita disposição, mas nitidamente, para nível de elenco do Flamengo, ele não tem potencial para continuar no Flamengo. Acho que o Flamengo faz bem, o mercado português é um mercado que ajuda muito na adaptação do jogador brasileiro lá na Europa, e ele indo bem, o Flamengo ganha um dinheiro futuramente. E sobre Claudinho, o Zenit respondeu ao Flamengo que topa vender por €18 milhões e agora os dois clubes estão conversando sobre forma de pagamento. A proposta que o Flamengo fez ao Claudinho, contrato de 5 anos, obviamente um salário, eu não sei o valor exato, mas obviamente um salário muito bom, porque para tirar um jogador hoje do futebol russo, você tem que apresentar um projeto financeiro muito bom. E o Claudinho já disse sim, ele entende que já não tem mais muito o que fazer lá na Rússia, até porque por questão da guerra, o Zenit não pode disputar as principais ligas lá na Europa, por exemplo, a Champions League. Então não tem mais muito o que o Claudinho fazer lá no futebol russo, ele entende que já entregou tudo que poderia entregar. E vindo aqui para o futebol brasileiro, sobretudo para o Flamengo, ele continua com uma visibilidade muito grande, quem sabe podendo até retornar à seleção brasileira. Volta para vitrine, né? Cadê a música dele? Aí, ó. Volta pra vitrine. Volta pra vitrine. Assim, eu não vou dizer que tá certo, porque, enfim, tem muita coisa ainda a ser discutido. O Zenit é um clube que não precisa de dinheiro. Se eles entenderem que o Flamengo não vai fazer aquilo que eles querem, eles não vão vender. Mas fato é que o negócio está bem encaminhado. A partir do momento que clubes já começam a conversar sobre forma de pagamento, é porque já estão falando a mesma língua. E eu acho que em breve o Flamengo pode comemorar essa baita contratação, porque eu considero um Claudinho um jogador, um reforço super de peso, até porque €18 milhões não é qualquer jogador, né? Eu já fiz essa pergunta pra você, Pedrosa, só que foi no ano passado. Pode ter uma galera que não lembre ou que audiência não rotativa, Fernandinha. Exatamente. Foi no ano passado que eu te perguntei. Vale a pena pro Flamengo o Claudinho, Lucas Pedrosa? Então, ontem a gente falava em 15, né? Agora a gente já subiu para 18. É um alto valor. 18 milhões? 18 milhões de euros. De euros, que aí esses 3 milhõezinhos aí são 10 milhões de reais. Não, é mais até, 12. É quase 20 milhões de reais. O euro tá 6. O euro tá 6. Tá 6. 5,9. Vocês estão viajando quase 20 milhões. Eu nem tava sabendo, achei que era 5. Eu respirei o ar europeu tem 2 meses. Difícil, tá? Se você quiser respirar esse ar, se prepare. Tá pagando até hoje, Tá complicado. Haja Coutinho na minha vida. Vamos lá. Eu acho que o Claudinho é um baita de jogador de nível realmente para o futebol brasileiro da primeira prateleira, um atleta que sai daqui já adaptado, sendo um dos principais meios do futebol brasileiro, chegando à seleção brasileira. E tem tudo, tem 27 anos ainda, é um cara novo para futebol, tem mais pelo menos aí 5, 6 anos de carreira em alto nível.
Então eu acho que no final das contas o investimento do Flamengo é futebolístico, não é nem pensando em revender o Claudinho. É um investimento para você ter retorno dentro do futebol, conquistar as grandes competições. Então, no final das contas, por mais que seja um alto valor, eu contrataria o Claudinho porque eu estou pensando com a cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, tem um investimento bilionário e aí a gente pode pensar também que muito em breve alguns jogadores vão sair. O Flamengo sempre vende grandes atletas, então eu gosto do investimento no Claudinho. Se você for parar e analisar, ele pode fazer duas funções no time do Flamengo. Eu acho uma contratação muito boa por conta disso. Você pode substituir o Arrascaeta no meio de campo, ele pode jogar aberto pela ponta direita. É um jogador versátil no setor ofensivo. Eu acho uma baita contratação, de verdade. Se o Flamengo, de fato, concretizar a chegada do Claudinho, é para bater palma, porque não é fácil você tirar um jogador hoje lá do futebol russo. Não mesmo. O Flamengo tentou em outras janelas aí o Wendel, que também pertence o próprio Claudinho, mas eu falei aqui ontem e repito, em outras janelas o Zenit não queria nem conversar. Esquece, Claudinho é nosso jogador. Por que você acha que eles mudaram de opinião? Eles começam a entender que o jogador, assim, entre aspas, ele vai se desvalorizando com o tempo. Sim. E se eles entenderem que 18 milhões de euros, qual clube hoje pode chegar lá e pagar 18 milhões de euros e tirar o Claudinho? Flamengo. Outro clube vai fazer isso? Um clube europeu vai fazer isso? Não. Até porque eles não estão fazendo negócio com times russos, por conta da guerra. Sim. Então, assim, eu acho que para o Zenit vai ser ótimo também. Teve retorno técnico com o Claudinho. E pode ter um retorno financeiro também, porque eles não pagaram isso tudo para ter o Claudinho. E quando você não joga Champions League, a vitrine para os times do futebol europeu ela é praticamente inexistente. A Rússia está isolada no mundo do futebol, então ele não se valoriza como atleta. Você não está jogando Champions, pouca gente está olhando para o futebol russo. Qual time do futebol europeu vai lá comprar o Claudinho? Não vai. O mundo vive uma guerra de sanção, né? Exato. As pessoas vão evitando fazer negócios com a Rússia. O Vasco não fez o negócio do Queiroz, que estava lá no Zenit. Nem sempre a guerra é só bomba. Porque a 777, como empresa americana, não podia negociar com o time russo, que era o Zenit. Você trouxe esse recorte do Queiroz. E nem sempre a guerra é só lançar uma bomba de um lado, a bomba do outro, né? Isso é guerra também, né? Teve a Guerra Fria, em que você vai ter aquela disputa de poder. E essa guerra também, que é uma guerra de sanção. Ou seja, todo mundo, aliás, muitos países, principalmente da Europa, começam os Estados Unidos, a não negociar coisas com a Rússia. E aí você começa a dar uma trava financeira, né? Um nó financeiro no país para eles começarem a se complicar mesmo. E aí, por conta disso, isso, claro, respinga no futebol. E aí, muitos países não negociam mais com a Rússia, inclusive o Pedrosa trouxe esse recorte aí da 777. Posso atualizar a situação no Paquetá? Porque muita gente questiona isso, como se o Flamengo pudesse trazer Claudinho e Paquetá. Nesse momento, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento pro Paquetá. Não tem mais Paquetá? Não, pode ter, se o Claudinho não vier. Desde que o West Ham entre no acordo com o Paquetá e aceite liberar. Mas e se, por exemplo, empréstimo. Os dois chegarem num acerto juntos? E aí, quem é a prioridade? Se for Claudinho compra e Paquetá empréstimo, nenhum problema. O Flamengo pode ter os dois. Os dois. A questão é, o Flamengo, até por uma questão jurídica, não pretende fazer um alto investimento ou fazer um investimento pro Paquetá, sendo que daqui a alguns meses ele pode ser banido do futebol. E a verdade é essa. Então a ideia do Flamengo sempre foi empréstimo. Aproveitar a brecha, que a gente já debateu aqui, se é ético ou se não. Acho até que não é, concordo com vocês, mas o Flamengo queria por empréstimo. Agora, fazer um investimento por Paquetá não faz o menor sentido. É isso aí, rapaziada. Um forte abraço. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui no vídeo. Olha, se essas negociações derem certo, o Flamengo vai ficar ainda mais forte para as competições que ainda nos restam. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil. Muita coisa para acontecer nesses campeonatos e se o Flamengo trouxer de verdade esses atletas de alto nível, o grupo vai ficar ainda mais forte para essas competições, eu não tenho dúvida disso. Tomara que o Clube de Regatas do Flamengo consiga fechar essas negociações tão importantes. Rapaziada, um forte abraço para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, um forte abraço, fui!